Vamos lá então, a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre a questão do aeroclube. A gente já fez vídeo sobre isso no YouTube, já comentamos em vários momentos, em algumas aulas extras, inclusive, dentro da plataforma para quem estuda aí no nosso curso de PP. Mas aqui a gente vai entrar em mais detalhes e eu vou apresentar para vocês uma metodologia para que vocês possam escolher o aeroclube da forma mais racional possível, tá? Por que que isso é importante? Porque o meio, pessoal, ele possui muita influência sobre nós. Então, se tu escolher um aeroclube que não é de acordo com o teu jeito, com a tua personalidade, com as tuas habilidades, com as tuas competências, tu pode até mesmo chegar a um grau de frustração de desistir da formação, por pensar que aquele lugar é assim e todos os lugares também são assim e a aviação também é assim, né? Eu comento isso porque eu, particularmente, eu comecei a minha formação no aeroclube, depois eu mudei. Então, assim, se eu tivesse tido uma orientação a respeito do aeroclube, do que observar num aeroclube para tomar de fato essa decisão, com certeza teria encurtado aí um grande caminho. Então, como a gente bateu a cabeça, vocês não precisam mais bater e vamos falar sobre isso, vamos entender melhor o que precisa ser analisado e através de uma metodologia, né, o mais racional possível. A gente sabe que quando a gente coloca a emoção, quando a gente coloca o sentimento, muitas coisas acabam passando despercebidos. Então, a gente vai tentar aqui ser o mais racional possível. Claro que a aviação tem muita emoção, né? Tem muito sentimento envolvido, é difícil deixar de lado, mas é por isso que a gente tem uma metodologia aí de 4 passos que eu vou apresentar para vocês aqui. E nas visitas que vocês fizerem aos aeroclubes, eu aconselho que, claro, vocês não façam ali, né, na frente da pessoa, vão para o aeroclube com esses elementos em mente e depois, quando voltarem para casa, façam análise daquele aeroclube. A gente vai ter um somatório de pontos ali, vocês vão ver que é algo bem objetivo realmente, para tentar tirar o máximo a subjetividade dessa escolha, porque essa escolha é uma das mais importantes. Na próxima aula a gente vai falar sobre a aeronave, que também eu considero uma escolha muito importante aí, que precisa estar alinhado com o objetivo de vocês. Mas aqui vamos nos concentrar na escolha do aeroclube. Então, como eu mencionei, o aeroclube ele precisa estar de acordo com o teu perfil comportamental. Então, por isso também que vocês fizeram lá no módulo com a Olga, vocês chegaram a um percentual predominante do animal que representa a personalidade de vocês. Esse animal ele tem pontos positivos e ele tem pontos de melhora. Além disso, a gente não tem só um percentual, né? A gente tem um percentual predominante e outros complementares. Então a gente sempre vai ter algumas características muito positivas e algumas a serem melhoradas, como vocês já mapearam e já trabalharam lá com a Olga. Então esses pontos, esses valores, né, que a Olga comentou muito lá, importantes para cada tipo de perfil, vocês precisam visualizar isso dentro do aeroclube, dentro da instituição aonde vocês estão pretendendo voar. Isso é muito importante porque se tu escolher o aeroclube errado, como eu mencionei anteriormente, pode ser uma experiência frustrada, né? E a formação, se tu fizer a formação, se tu conseguir continuar nesse aeroclube que não era o ideal para ti, né? Inclusive, por isso que as empresas fazem processo seletivo para ver se vocês têm o perfil daquela instituição, se vocês vão se sentir bem lá, se vocês vão conseguir contribuir. E o aeroclube é a mesma coisa, né? O ideal seria se o aeroclube tivesse um processo seletivo, né, para selecionar as pessoas de acordo com os valores e os princípios daquela instituição. Mas a gente sabe que não é assim, né? Os aeroclubes estão aí e cabe a gente fazer essa escolha da forma mais assertiva possível. Então, não necessariamente o aeroclube que é bom pro teu colega, que o teu colega te indicou, diz que é muito bom, que é muito legal, vai ser bom para ti. Então, a gente segue, né, um passo a passo de 4 etapas fundamentais para que vocês possam ser o mais assertivo possível. Lembrando, antes de começar, que não existe aeroclube bom ou ruim, tá? Isso depende muito do teu perfil, dos elementos que são importantes para ti. E claro que dentro desses elementos a gente também vai trazer alguns elementos técnicos que precisam ser observados, porque estão diretamente relacionados com a segurança de voo dessa instituição. Então vamos à metodologia, chega de enrolar, vamos aos 4 passos. Então o primeiro passo vai ser o mapeamento, o segundo passo vai ser a visita técnica, o terceiro passo vai ser a comparação entre eles e o quarto passo vai ser a tomada de decisão, a decisão, qual desses é o melhor. Então 4 passos, tá? De forma bem simples: mapeamento, visita, comparação e decisão. Pegou? Anotou? Então vamos entrar a fundo em cada um desses passos. Então o primeiro ponto que a gente precisa fazer é o mapeamento. Claro, a gente vai
levantar, a gente vai pesquisar quais são os aeroclubes viáveis que tu possa fazer a tua formação. Isso depende de onde tu mora, depende se tu tá disposto a te mudar ou não, depende se tu pode de repente pegar 30 dias de férias para fazer o piloto privado, vamos falar sobre isso também. Então depende de uma série de elementos. Basicamente, você precisa voar na sua região ou você pode se mudar. Se você está disposto a sair da sua região, para qual região você iria? E dentro dessa região, quais são os candidatos? Então, a partir daí, vocês podem até pausar essa aula e já fazer esse mapeamento agora. Talvez vocês até já tenham em mente, eu preciso ficar aqui na minha região porque eu trabalho, porque eu tenho família. Como eu falei, cada um tem uma realidade, tem uma história de vida e tem necessidades diferentes. Então, se tu realmente precisa ficar na tua cidade, se mudar ou passar 30 dias fora não é uma opção, então quais são os aeroclubes aí na sua região que poderiam ser os candidatos, literalmente candidatos, vamos falar assim. E se você vai para fora, quais são os candidatos? Para onde você iria? O porquê que você iria para esse lugar? Tem algum apoio lá? Tem algum familiar? A aviação lá é mais desenvolvida? Então, primeiro ponto é levantar os candidatos. Ainda dentro do mapeamento, tá, pessoal? Entrem em contato com a instituição e peçam orçamentos. Por quê? Para tu poder ter um comparativo básico. É difícil aqui a gente falar em preço de hora de voo, porque o valor da hora de voo ele varia muito, né? Se a gente falar na região norte, região nordeste, região sudeste, região central, região sul, o Brasil ele tem dimensões continentais e a gente sabe que existem realidades completamente diferentes. Então fica difícil dizer aqui que a média do valor da hora de voo é tanto, depende. Então o primeiro ponto vocês vão mapear e vocês vão entrar em contato com cada um desses aeroclubes para que vocês possam fazer um orçamento básico, né? Talvez a hora de voo nem varie muito de um para o outro, ou varie, né? Aqui a gente não vai analisar a questão de preço, tá? A gente não vai analisar a questão de investimento. A gente só vai mapear só para saber, né? O aeroclube tal possui tais aeronaves e tais aeronaves possuem tais valores. O aeroclube B possui tais aeronaves e possui tais valores. Então eu quero só que vocês levantem essas informações, apenas mapeiem essas informações, ok? Sem analisar o que é caro ou o que é barato. Eu não quero julgamento, eu só quero um mapeamento. É importante que a gente não descarte aqui nenhum aeroclube, porque eventualmente aquele que talvez pareça caro num primeiro momento, vocês cheguem à conclusão de que é a melhor opção de custo-benefício. Então mais pra frente a gente vai falar nos próximos passos, ainda nessa aula, a gente vai concluir tudo a respeito do aeroclube e vocês vão entender o porquê vocês não podem descartar nenhum aeroclube agora, tá? Também assim, tentem ficar livre de um preconceito natural que a gente tem quando a gente entra em contato por telefone, né? Essa instituição me atendeu melhor, essa instituição não me atendeu tão bem. Então assim, não deixem que elementos externos, tá, influenciem na decisão de vocês, porque a pessoa que te atendeu na secretaria, de repente é um aeroclube muito bom, mas a pessoa que te atendeu na secretaria não tá num dia bom, e aí tu vai acabar eliminando um aeroclube de cara por um motivo externo que nem tinha a ver com aquela instituição de forma assim tão direta. Então assim, nesse primeiro momento a gente não vai eliminar nada, a gente só vai mapear, como o próprio nome sugere, mapeamento. Quais são os aeroclubes, quais são as aeronaves e quais são os valores, sem eliminar e sem julgar absolutamente nada. A gente ainda não tem dados o suficiente para poder eliminar alguém aqui. Beleza? Então não pense em dinheiro agora. Pensar em dinheiro agora pode custar muito mais caro depois. Então lembra, a gente só está mapeando e levantando os dados. Então pense que você é rico agora. Talvez você até seja, né? Então mapeie com a cabeça de rico. Eu vou mapear quais são as possibilidades. A, B e C. A possui quais aeronaves? D, E e F. Qual o valor de D, E e F? Deu, acabou. É isso que a gente tem que fazer aqui. Sem julgar, sem eliminar, sem ter nenhuma tipo de ação que não seja levantamento de dados. Vamos agora ao segundo passo, então. O segundo passo é a visita. Nada substitui a visita à instituição. Nessa visita é onde vocês vão ter a maior gama de informações para a gente jogar depois na nossa tabela, tá? Não leva a tabela lá
lá o papelzinho, né, para preencher na frente da pessoa que estiver te apresentando o Aeroclube, que vai ficar indelicado. Mas tenha em mente o que você precisa analisar. Então esteja treinado, né, esteja com o olho treinado para o que olhar, quando olhar, como olhar, o que analisar. Então essa visita vai ser muito legal, vai ser muito importante e é o que vai dar mais recurso para vocês lá no quarto passo tomarem a decisão mais assertiva. Então esqueça o contato por telefone, esqueça as redes sociais, esqueça absolutamente tudo agora, né? Não crie nenhum pré-conceito dessa instituição. Marca a visita e vai na instituição. Se tiver alguém para te receber, isso já é um valor bastante positivo, significa que aquela instituição se preocupa, né, com os novos alunos, está disposta a mostrar as instalações, a mostrar as aeronaves, a explicar como funciona aquele local, aquela instituição. Então só o fato de ter alguém para te acompanhar, para te guiar nessa visita já é um diferencial. Se por acaso não tiver, tá tudo certo, tu vai marcar, tu vai agendar, a pessoa vai te dizer, não, se tu quiser visitar é só chegar aí. Beleza, tu vai lá, vai com a mesma mentalidade, né? Vamos olhar para os mesmos pontos e depois a gente vai jogar na nossa tabela. Além de conversar com essa pessoa que está te guiando, provavelmente, pelo Aeroclube, te apresentando e fazer algumas perguntas relevantes para ela, eu sugeriria vocês, ao final da visita, agradecer e pedir para dar uma volta. Eu posso dar uma volta? Por quê? Porque nessa volta tu vai analisar outras coisas e principalmente tu vai poder entrar em contato com os alunos, né? Então, assim, os alunos, eu sempre falo isso, né? Os alunos, eles falam muito mais da instituição do que a própria instituição, né? A forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas se expressam, até mesmo a linguagem corporal fala muito sobre como elas estão se sentindo naquele lugar, né? Se é um lugar onde a pessoa simplesmente chega, entra no avião, faz a hora de voo e vai embora, ou é um lugar onde o aluno participa também da operação do Aeroclube, o aluno ajuda a empurrar o avião, o aluno ajuda a abastecer, o aluno tem uma biblioteca, um local onde ele pode estudar, né? Então, assim, são coisas que a gente vai começar a analisar. Então, vamos ao X da questão. O que deve ser analisado nessa visita? O Aeroclube tem aspecto organizado, aspecto limpo, ou parece que tá tudo largado, atirado às moscas? As pessoas lá, elas estão felizes, elas estão contentes, elas estão empolgadas, ou parece que elas estão só cumprindo uma obrigação? Os alunos dessa instituição estão felizes, estão contentes, estão satisfeitos ou parece que estão se arrastando de um lado para o outro? Há algum cuidado nas aeronaves? Há alguém fazendo algum tipo de reparo, algum tipo de manutenção, algum tipo de limpeza? Tem alguém envolvido durante essa visita com as aeronaves em si? Pode ser limpando, polindo, abastecendo, fazendo manutenção, enfim, qualquer cuidado com a aeronave. Você visualizou isso? As aeronaves parecem estar bem cuidadas ou parece que estão jogadas às traças? Cuidado, porque a aeronave de instrução, elas são realmente um pouco mais envelhecidas, mas envelhecido é diferente de mal cuidado. Então, a sua primeira percepção, né, a minha primeira percepção quando eu olhei um Paulistinha, eu achei ele realmente muito antigo, mas é uma aeronave bem conservada, ela é antiga, porém bem conservada, ok? Existe uma grande diferença aí. Há alguma manutenção próxima a esse local? Aonde o Aeroclube realiza as manutenções? É na própria instituição ou é preciso levar essa aeronave? Onde é feito? É feito cada vez num lugar ou existe uma base onde é feita a manutenção? Isso é uma questão bem importante. Os alunos estão envolvidos na operação do Aeroclube ou o aluno simplesmente faz a hora de voo e vai embora? Outras perguntas interessantes, então, que podem ser feitas sobre a manutenção, como eu falei, onde são feitas as manutenções, como são agendados os voos, a instituição de ensino possui um SOP, manual, programa de treinamento, manual da aeronave e material didático como um todo do treinamento para fornecer aos alunos, principalmente o SOP, tá? O que é o SOP? É o Standard Operation Procedure. É um manual onde descreve toda a padronização do Aeroclube. É importantíssimo que a instituição tenha um SOP. Importantíssimo. Porque se ela não tem um SOP, significa que a padronização é passada apenas falada. E por incrível que pareça, existem locais onde é feito assim.
Então, tudo que é feito precisa estar escrito. Se a instituição não tem SOP, não vamos descartar ela agora, mas é um ponto bem negativo. Há eventos regulares no Aeroclube de segurança, de palestras, né, confraternizações. O Aeroclube promove esse tipo de evento ou é só hora de voo? Há alojamento disponível? Esse alojamento, ele possui um custo? Ele possui um tempo limite? Como que funciona? Agora que você já fez a sua visita, que você já treinou o seu olho, né, ou já buscou as informações e as perguntas que precisam ser feitas, repita essa visita em pelo menos, se possível, né, mais 2 aeroclubes. Então, a partir de 3 candidatos, a gente vai chegar no aeroclube ideal, no aeroclube mais assertivo para você fazer a sua formação. Mas Karen, tu não falou em uma tabela? Calma, a tabela vai ser agora. Então, tendo em vista que tu fez as pelo menos, tá? Indicaria pelo menos 3 visitas, se não for possível, pelo menos 2, tá? Se não tiver 2 aeroclubes, considere a possibilidade de ir para uma outra região para tentar comparar os aeroclubes, né? Claro, dentro das suas possibilidades. Lá no nosso encontro individual a gente pode falar sobre isso. Já anota se é uma questão relevante para ti. E vamos à comparação então. Aqui é o momento onde a gente vai tentar ser o mais racional possível, deixando de lado todos os preconceitos, todas as impressões e levando em consideração aquilo que é importante para ti e o como aquilo é tratado naquele aeroclube, naquela instituição. Quando eu falo aeroclube, tá, pessoal? Aeroclube ou escola de aviação, tá? Então vamos fazer uma tabela. Eu coloquei aí no PDF de vocês uma tabela sugerida, tá? Das coisas que eu avaliaria se eu fosse num aeroclube hoje, escolher a instituição de ensino para fazer meu treinamento novamente, né? Mas vocês podem ficar livres para inserir o que vocês quiserem, tá? O que for interessante, o que for relevante, aqueles pontos que para vocês são indispensáveis como um todo, né? Não só numa instituição, mas em uma instituição de voo, mas em qualquer instituição. Os seus valores, né, que vocês trabalharam lá com a instrutora Olga. Então, na primeira coluna, a gente escreveu o elemento. Na segunda coluna, eu quero que vocês pontuem de 1 a 4, tá? Sendo que 1 é pouco e 4 é muito. O grau de relevância para vocês daquilo. Tá? E na última coluna eu quero que vocês coloquem a nota do aeroclube de 1 a 4 também, ok? Tá, mas por que de 1 a 4? A maioria dos aeroclubes, inclusive, utilizam, né, como forma de avaliação, lá no pós-voo, a gente vai falar disso, na avaliação do voo, notas de 1 a 5. É muito normal na aviação a gente ver notas de 1 a 5. Eu não gosto do 5 porque o 5 tem um elemento aqui, ó, um elemento central. Então, existe uma tendência da gente centrar. Quando não é nem muito bom e nem muito ruim, a gente coloca a nota 3, né, instintivamente. E quando a gente tem 4, a gente não consegue colocar esse elemento central, ó. O elemento central passa a ser um elemento superior. Então a gente tem aqui 1, 2, 3 e 4, onde 1 é pouco e 4 é muito, ok? Então ali na minha tabela de sugestão que eu coloquei para vocês, tá? Organização. Organização para ti é um grau muito importante, é um grau mais ou menos ou nem tanto, né? Eu particularmente não sou uma pessoa muito organizada, mas eu acho que numa instituição de ensino isso é uma coisa bastante relevante. Claro que não pode ser tão organizado a ponto de ser engessado. Então eu, Karen, colocaria importância 3 na organização. Vocês vão colocar o que vocês acham mais apropriado. Aqui é só um exemplo para que vocês possam pontuar. O segundo item ali eu botei limpeza. Terceiro, material de estudo, material de apoio. Para mim isso é muito relevante, isso é um item 4 para mim. Comunicação também para mim é um item muito importante, eu colocaria 4. Manutenção para mim também é inquestionável, a questão da manutenção do estado das aeronaves. Facilidade de marcar escala, clima positivo do lugar, interação entre os alunos, estado das aeronaves, alojamento, eventos regulares no aeroclube, valor da hora de voo, promoção e pacotes, né? Algumas instituições, a grande maioria, possuem valores, né, promocionais para quando tu compra mais de uma hora de voo.
Se tu vai comprar pacote, isso é um ponto importante. Se tu vai adquirir hora a hora ou vai juntar um valor de uma forma estratégica que a gente vai falar lá na orientação avançada, talvez isso não seja tão relevante. Então, essa é a minha tabela de sugestão para vocês, tá? Incluam os itens que vocês acham que precisa ter a instituição. Coloquem na primeira coluna, então, de 1 a 4, o grau de relevância para vocês. E na terceira coluna, então, coloquem a nota daquele aeroclube. Por exemplo, organização. Para mim, seria um critério 3, tá? Porque eu acho que quando é muito organizado, é muito burocratizado, a coisa não anda. Então, assim, eu também não sou uma pessoa muito organizada. Então, para mim, seria grau de importância 3. Tá? E aí você coloca a nota do aeroclube. Qual é a nota de aeroclube? Nossa, é tudo mega organizado, super... Nossa, cada coisinha tem um lugar, é perfeito, assim, é impressionante a organização do lugar. Então, vai ser nota 4. Ele é acima das tuas expectativas nesse exemplo, tá? Essa tabela é muito interessante, né? Inclusive, vocês podem usar essa tabela para várias coisas, inclusive escolher namorado, marido, funciona super bem. Então, assim, tendo isso mapeado, então mapeamos, visitamos e comparamos, tá? Então, a partir da comparação, agora a gente vai chegar na decisão. Vejam como dá para usar para várias coisas, né? Na decisão, tá? O que a gente vai fazer para decidir de forma mais racional possível? Então, lembrando que a gente está tirando aqui toda a questão da nossa percepção, de fatores subjetivos. O fulano me tratou melhor, o Beltrano não me tratou tão bem. Então, a gente está tentando, né, na medida do possível, claro que como seres humanos, nós somos seres julgadores, né? Então, a qualquer momento, quando tu conhece alguém, tu, basicamente em 3 segundos, né? A neurociência explica que tu decide se aquela pessoa é segura ou se é uma ameaça, né? Então, tu decide ali em 3 segundos que tu conhece alguém se tu pode ficar ou se tu tem que fugir. Então, assim, é difícil a gente tirar esses elementos subjetivos da nossa mente, é por isso que a ferramenta nos ajuda bastante. Então, agora eu quero que para decidir, vocês somem a coluna de vocês, as notas que vocês colocaram para vocês, somem essas notas, tá? E tu vai chegar no resultado. Então, o teu ideal seria, sei lá, 50, 40, 30, a tua pontuação ideal. E agora eu quero que vocês somem a nota do aeroclube, tá? Somar todas as colunas, as notas que vocês atribuíram para aquele aeroclube, para aquela instituição e cheguem ao resultado final. Então, se o teu resultado deu, por exemplo, 40 e o aeroclube deu 30, ele tem 10 pontos de defasagem, ok. O próximo, se o próximo aeroclube deu 35, ele está mais próximo da tua nota. E se o outro deu 38, ele está ainda mais próximo da tua nota. Então vejam que o grande lance não é que cada item seja exatamente igual ao que tu precisa, ao que tu valoriza, mas que o teu total seja pelo menos semelhante ao total daquela instituição, daquele aeroclube. Porque não é um item que vai fazer a diferença, mas é o somatório dos itens que vai fazer diferença na tua formação e nas coisas que tu valoriza. Então vejam que a gente passou por 4 etapas, claro que vocês não vão conseguir fazer isso em um dia, né? Isso é uma metodologia para que vocês entendam o que vocês precisam analisar, o que vocês precisam perguntar, treinem o olho de vocês para enxergar os pequenos detalhes, principalmente a questão dos alunos, como que os alunos estão se sentindo, como que é a comunicação daquele aeroclube, enfim, vocês precisam olhar para as coisas que são importantes para vocês. E lá com a Olga vocês entenderam quais são as coisas importantes para vocês. Então aqui a gente vai buscar isso. Depois disso a gente vai somar o nosso total, o total da instituição, e a gente vai escolher a instituição ou o aeroclube que tiver o total mais semelhante. Então é assim que funciona, uma metodologia bastante nova aí que a gente criou, tentando tirar, como eu falei, esses elementos subjetivos, né, para tornar essa escolha mais assertiva possível. O aeroclube é uma das primeiras decisões que tu toma e é uma das decisões mais importantes da tua vida como aviador. Aquela instituição vai ser a tua segunda casa, vai ser onde tu vai conhecer talvez os teus melhores amigos, talvez pessoas que vão te oportunizar muitas coisas no teu início da tua formação, principalmente, né, no teu início profissional, quem sabe, vamos falar sobre isso mais pra frente também. Então é uma decisão muito importante, quanto melhor assertiva ela for, com certeza melhores vão ser os teus resultados. Lembre-se que não existe aeroclube certo, aeroclube errado, não
existe lugar perfeito ou lugar imperfeito. O que a gente precisa analisar é o todo, né? O custo-benefício daquela instituição. O que aquela instituição tem de pontos positivos e o que tem de pontos negativos. E se esses pontos negativos, eles são assim tão negativos ou eles podem ser contornados, né? Então tem coisas que talvez para mim sejam inegociáveis que para vocês não sejam. Então assim, é por isso que essa tabela ela é extremamente personalizada, né? Ela precisa ser feita por vocês e para vocês. Por isso que quanto mais assertiva for essa sua escolha, melhor vai ser para você a médio e a longo prazo. Não escolha o aeroclube baseado única e exclusivamente na questão aeronave e hora de voo. Isso pode custar muito caro. Lembra que a análise ela é muito mais criteriosa, existem muitos outros valores envolvidos, valores que são relevantes para você. Isso porque é lá onde você vai aprender, é lá onde você vai dar os seus primeiros passos, onde vai ser praticamente a sua segunda casa e muito provavelmente aonde você vai dar os primeiros passos profissionais como piloto. Então não pense apenas no dinheiro. O valor vai ter que ser investido de qualquer forma. Então você precisa pensar qual é o melhor custo-benefício, qual é a instituição que te entrega mais. E vamos agora então ao nosso exercício. No PDF de vocês, pensem, façam com calma, preencham e depois conta aqui para mim, para que eu possa entender mais sobre a sua realidade, sobre a sua região, os aeroclubes que você pensa que podem ser candidatos e ainda quais as percepções que você teve deles, caso você já tenha feito uma primeira visita. Se você já tiver feito a visita, mas não consiga mapear de acordo com os elementos que a gente falou aqui, porque você não sabia que tinha que olhar para esses elementos, não tem problema nenhum. Refaça a visita, analise, joga na tabela, compara, mesmo que isso leve um certo tempo, mesmo que isso atrase um pouco o início da sua formação, é muito importante, porque lembra, essa decisão, ela praticamente vai te acompanhar pelo resto da tua formação. Então, não faça isso de forma rápida, de forma simplista, né, olhando apenas para um valor, mas sim para um todo e usando a metodologia aí dos 4 passos para que você possa tomar a decisão mais assertiva possível, de acordo aí com as suas possibilidades. Beleza? Então é isso, faça teu PDF e eu te vejo na próxima aula.